Pessoal, eu trouxe aí a prova de 2018 do Colégio Pedro II para a gente resolver. Então, começando pela questão 11. Após um trágico incêndio em um museu, iniciou-se uma campanha para que visitantes compartilhassem fotos e vídeos do prédio e das obras vistas em visitas anteriores ao incêndio. Após coletar todo esse material, uma equipe organizou todo o conteúdo em 1 hora e 40 minutos de filme, tá? Que foi dividido em 6 capítulos de mesma duração. Então, olha só, é, assim, cada capítulo teve a exata duração de 16 minutos e quantos segundos? É isso que ele quer saber, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos converter esse tempo aqui para minutos. 1 hora é igual a 60 minutos. Então, 60 mais 40, temos 100 minutos, tá? E aqui é o seguinte, olha só. É, a gente pode converter, ó, também para segundos, né? Multiplicando aqui, ó, por 60. Multiplicando por 60, a gente transforma para segundos. Então, vai ficar 6.000 segundos, ok? Tá. Então, ó, cada capítulo, são 6 capítulos. Então, o tempo de cada capítulo vai ser o seguinte, ó, vamos dividir por 6. Vão ser 1.000 segundos para cada capítulo. Só que esses 1.000 segundos vão se dividir em minutos e segundos, tá? Então, vamos dividir esse 1.000 aqui, segundos, por 60. Então, vamos lá. 100 dividido por 60 dá 1. É 60, sobra 40, tá? Abaixo o zero, 400 dividido por 60 dá 6, tá? Que dá 360. Subtrai, sobra 40. Ou seja, são 16 aqui minutos e 40 segundos restantes, que é a letra D. Beleza? Nos museus, podemos conhecer diversas histórias sobre o jeito de viver de muitos povos. É possível imaginar e conhecer o modo como se vestiam, comiam e cozinhavam em diferentes culturas e locais do nosso planeta. Um exemplo disso são objetos utilizados por alguns povos indígenas que, ao contrário do que muitos pensam, não estão restritos ao passado, mas continuam presentes na vida dos seus inúmeros representantes nas diversas regiões brasileiras. Observe o infográfico que indica a quantidade de indígenas por região brasileira no ano de 2010. Então, olha só, eu tenho aqui norte, tá? Nordeste e a quantidade e tal, Centro-Oeste e Sudeste e Sul. Só que o Sul não está mostrando, tá? Beleza. Ó, por um erro de impressão, a quantidade, o quantitativo referente à região Sul não apareceu no gráfico, realmente não apareceu, não sabemos quanto é. Com base nas informações do infográfico, sendo o total de indígenas no Brasil em 2010 igual a 896,7 mil, então ele já deu o total. Ele quer saber a diferença, diferença e subtração, tá? Então, a diferença entre a quantidade de indígenas da região centro-oeste e sul era de. Então, olha só, tem que fazer a diferença. Então, é isso que você vai ter que calcular. A diferença entre a região centro-oeste menos a região sul, ok? Vou colocar aqui, sul. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Primeiro eu vou descobrir a região sul, que para descobrir a região sul, eu tenho que somar todas essas aqui e subtrair depois do total, né? Olha só, vamos lá. Região norte, 342, opa, deixa eu corrigir aqui. 342,8 mil, vou deixar assim, tá? Porque todas elas estão em mil, né? 232
1.194,7 mil, mais 143,4 mil, isso da região centro-oeste, agora da região sudeste. 99,1 mil, né? Soma isso aí. Então, todas as regiões menos a sul, né? Que dá 818,0 mil, beleza? Então, 818, agora a gente vai retirar do total. O total ele falou ali, ó. O total é 896,7 mil, ok? Então, para descobrir a região sul, a gente subtrai todas as outras, tá? Beleza. Mas vamos lá. Vai dar 78,7 mil. Então, isso que tem na região sul, ok? Tá? Beleza. Isso dá 64,7 mil, ok? Só que aqui, né, você vai multiplicar por 1.000, exatamente para ter a quantidade que ele quer. Então, multiplica por 1.000 ou anda com a vírgula, tá? Dá 64.700, ok? Que é a letra A, beleza? Questão 13. A diretora Mariana e a professora Aline pretendem levar seus 35 estudantes a uma exposição cultural em um determinado museu. Uma empresa de ônibus foi contratada e o valor cobrado será de R$ 70 por estudante, com gratuidade de transporte para os adultos que acompanharão o grupo, tá? O valor da entrada inteira para essa exposição é de R$ 30,50 para os adultos e da meia entrada é de 15,25 para os estudantes. O valor total que será gasto na realização dessa atividade é. Então, a gente tem que fazer o seguinte. Então, aqui é o seguinte, gente, olha só. Adultos. Adultos. Temos quantos? Ó, a diretora Mariana e a professora Aline. São dois. Estudantes. Estudantes, temos 35, tá? Então, vamos fazer esse cálculo aqui do valor só dos adultos. Ó, os adultos, eles têm gratuidade no transporte, tá? Mas eles pagam o ingresso da exposição inteira. Então, é 2 vezes o valor do ingresso, 30 pela R$ 30,50 pela exposição. Então, 2 vezes isso, tá? Que dá R$ 61, ok? Então, R$ 61 só para os adultos. Agora vamos pensar nos estudantes. É, temos o seguinte, que pensar que cada ingresso do estudante eles pagam meia. Então, ó, é R$ 15,25 e cada estudante paga R$ 70 pelo transporte, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, R$ 70 mais 15,25 dá exatamente 85,25. 85,25 centavos. Só que o gasto total vai ser vezes os 35 estudantes, ok? Que dá exatamente, ó, 2.983,75 tá? Agora soma aqui, ó, 2.983,75 mais o quê? O valor dos adultos, que é R$ 61, dá exatamente 3.044,75 reais, tá? Isso é o total gasto. Então, é letra B, ok? Questão 14. Em uma escola, há 4 turmas, tá? Do quinto ano. A quantidade de estudantes em cada uma delas é indicada a seguir. Ó,
Turma 501, 28. Turma 502, 25. Turma 503, 27. E turma 504, 29 estudantes. Essas quatro turmas realizaram uma visita ao museu. Para o deslocamento, foram usadas quatro micro-ônibus, tá? Um para cada turma. Um desses micro-ônibus, o professor João acompanhou uma das turmas e percebeu que nela havia exatamente duas meninas para cada menino, tá? O professor João acompanhou a turma. Então, olha só, ele quer saber qual a turma que o professor João acompanhou. Então, nessa turma, ele está falando que existem duas meninas para cada menino. Então, olha só. Se a gente disser que a quantidade de meninos é estrela, a quantidade de meninos aqui, ó, tem que ser o dobro, tá? Somando os dois, a gente tem o quê? Duas estrelas mais uma estrela, três estrelas. Ou seja, essa quantidade aqui, ó, tem que ser o triplo do número de estrelas. Ou seja, é um múltiplo de 3, tá? Então, olha para a turma, ó, 28 não é múltiplo de 3, 25 também não. 29 também não, só pode ser 27. Então, é turma 503, letra C, ok? Questão 15, olha só. É, o Rio do Samba é resistência e reinvenção, tá? Do 28/4/2018 a 10/3/2019. A exposição, que celebra os 5 anos do Mar, Museu da Arte do Rio, pretende explorar aspectos sociais, culturais e políticos da história do samba carioca desde o século XIX até os dias de hoje. Tá? O valor dos ingressos inteira, ó, é R$ 20 e meia entrada é 10, tá? Uma família foi ao mar assistir à exposição, tendo reservado R$ 170 para a compra dos ingressos. Foram adquiridos, ó, três inteiras e quatro meias. Então, olha só, foram três inteiras e quatro meias, tá? A expressão numérica que fornece a quantia que restou. Então, ele quer saber a quantia que restou após a compra do ingresso. Olha só, a pessoa tinha R$ 170, tá? Então, essa expressão tem que ser subtraída, vou fazer aqui embaixo, de 170, tá? Então, olha só, ela comprou quantas inteiras? Três. Então, tem que ser 3 vezes 20, tá? 3 vezes R$ 20. Quantidade inteiras mais a quantidade de meias, né? 4 vezes 10. Então, essa é a quantidade de meias, tá? E isso daqui, esse resultado vai subtrair de 170, ok? Então, ó, você vai observar qual a opção que está exatamente assim, ó. Então, a expressão numérica só pode ser a letra D, tá? Questão 16. Aleijadinho, Burle Marx, Cândido Portinari e Tarsila do Amaral são importantes nomes da arte brasileira. Não necessariamente nessa ordem, as datas dos seus aniversários eram. Então, vamos lá. Ó, 4 de agosto, 29 de agosto, 1º de setembro e 29 de dezembro. Sabe-se que Aleijadinho e Cândido Portinari aniversariam no mesmo dia, tá? Então, esses dois, mesmo dia, beleza? É, mas em meses diferentes, tá? Sabe-se que Aleijadinho e Burle Marx aniversariam no mesmo mês. Então, esses dois aqui, ó, no mesmo mês, ok? Beleza, mas em dias diferentes. De acordo com essas informações, é correto afirmar que Társila do Amaral aniversariava no dia. Então vamos lá, olha só. Primeiro, né? Vamos entender que o Aleijadinho e Cândido Portinari, eles aniversariaram no mesmo dia, né? Olha só, o mesmo dia aqui, ó, temos 29 de agosto e 29 de dezembro. São meses diferentes, mas dias iguais. Então, a gente vou colocar aqui a de Aleijadinho, né? E ou, né, o Cândido Portinari.
E aqui eu vou colocar A de Aleijadinho ou o Cândido Portinari, tá? Aí, beleza. Agora, né? é, sabe-se que o Aleijadinho e Burle Marx aniversariam no mesmo mês. Vou escolher outra cor aqui, ó. Então, para fazer essa parte. Então, ó. Aleijadinho e Burle Marx no mesmo mês. Mesmo mês, a gente tem agosto, aqui, ó. Agosto e agosto, ó. Então, ó, Aleijadinho aqui, ou Burle Marx, ou aqui, ó, Aleijadinho ou Burle Marx. Só que aqui, ó, tenho duas informações do Aleijadinho. Então, nesse dia aqui, exatamente, ó, como teve o encontro de duas informações sobre o Aleijadinho, só pode ser o Aleijadinho aqui, tá? Então, só pode ser o Aleijadinho aqui e o Burle Marx sobrou, né, para esse dia aqui, ó, tá? Se o Burle Marx sobrou para esse dia que o Aleijadinho foi aqui, o Cândido Portinari só pode ser no dia 29, né? E aqui sobrou 1º de setembro para Tarsila do Amaral, tá? Então, letra C, ok? Questão 17, pessoal. Vamos lá. Os estudantes do Colégio Pedro II realizaram uma aula passeio ao museu e ficaram encantados com a variação de cores dos besouros que encontraram, tá? Resolveram se organizar em grupos e fazer um quadro registrando a quantidade de besouros de acordo com as diferentes tonalidades de uma mesma cor, tá? Ao final da tarde, conseguiram contar 4.600 besouros, ok? E descobriram em sua categorização que havia a mesma quantidade de besouros roxos, verdes e marrons, tá? Então, ó, tem a mesma quantidade de besouros roxos, marrons e verdes, beleza? Veja como começaram a organizar o quadro, no quadro, os seus achados curiosos, tá? Se quiser, use o quadro para registrar e organizar seu pensamento. Completando os dados registrados na tabela, é correto afirmar que aí temos as opções, ó. Ele dá o total de besouros pretos, né? Possivelmente aí besouros azuis, fração correspondente ao número de besouros verdes e a fração correspondente ao número de besouros roxos. E aí a gente tem que ver qual dessas é a correta, tá? Então, vamos analisar aqui o seguinte, tá? Lembrando que o total, já que ele separou em frações, tem que ser um inteiro, ok? Olha aqui, eu tenho 1/4 aqui e tenho 3/8 aqui, né? Para eu somar essas duas, eu teria que colocar o denominador igual. Então, frações equivalentes. Ó, aqui, ó, se eu dobrar essa quantidade, eu vou ficar com 8 no denominador e 2 no numerador, ou seja, 2/8. Então, vamos pensar aqui, ó, quantidade azul mais preto. Ó, 2/8 mais 3/8 são 5/8. Então, ó, falta quanto para um inteiro? Vamos fazer essa conta, ó. Um inteiro menos 5/8 sobra exatamente é, 3/8, tá? Se a quantidade dos três são iguais, né? É 1/8 para cada um, tá? Já que são três. Então, beleza, vamos aqui, ó, por eliminação já, tá? A fração, ó, meio é a fração que corresponde ao número de besouros verdes? Não, não é meio, a gente viu isso, não é meio, é 1/8. 2/8 é a fração que corresponde ao número de besouros roxos? Também não. É 1/8, tá? Então, vamos ver entre a B e a A, tá? É, como são quantidades, eu tenho que fazer uma correlação entre as quantidades, ok? Como ele quer o número de besouros pretos aqui, ó, o número de besouros azuis, eu vou calcular as frações, né, de cada um. Então, ó, preto e azul. Olha só, preto e azul. Vou fazer o preto, tá? Primeiro. Então, são 3/8 aqui, ó. Então, da quantidade tem que ser 3/8 de quem?
do total, que é 4.600, tá? 3/8 de 4.600, você faz o seguinte, ó, divide pelo de baixo, depois multiplica pelo de cima, ó, dividindo por 8, isso daqui vai dar 575. Multiplica pelo de cima, vai dar exatamente o valor de 1.725, que é exatamente isso aqui, ó, tá? Então, a resposta aqui é a letra A, tá? Só para confirmar, eu vou fazer 1/4, tá? 1/4 disso aqui, ó, 1/4, agora dos besouros azuis, né? 1/4 de 4.600, tá? Então, é só dividir por 4. 4.600 dividido por 4 dá 1.150, ok? Então, aqui, ó, coloca aí 1.150, tá? Então, não poderia ser esse. Então, a resposta é a letra A mesmo. Questão 18, fala o seguinte, ó. Após uma aula, passeio ao Museu Nacional, um estudante decidiu representar um sarcófago que guardava a múmia que mais lhe chamou a atenção. Na figura a seguir, a parte pintada em cinza corresponde ao desenho que realizou no papel quadriculado. Então, ele está falando aqui que esse quadrado tem área de 1 cm². Aí, beleza. Ó, a área do sarcófago representada na malha quadriculada é... Então, ele quer saber quanto é a área em centímetro quadrado, tá? Então, a gente vai ter o trabalhinho de contar quantos quadrados tem, ok? Então, primeiro, olha só, vamos separar esse retângulo central aqui, tá vendo? Estou pintando, né? Vai ficar mais fácil o retângulo que eu estou falando, ok? Então, eu tenho aqui ó, 2 quadradinhos, e aqui, se eu contar, eu tenho 10 na vertical. Então, só esse retângulo aqui que eu pintei, ó, 2 vezes 10 é 20, tá? Então, são 20 centímetros quadrados, já que cada um é um, ok? E aqui, ó, repara, eu tenho um quadrado completo, né? Esse daqui, 2, ok? Já estou contando aqui, ó. 2, esse, mais esse aqui, ó, vai formar um, então vão ser mais 3, ok? 3 centímetros quadrados. E esse daqui, mais esse, juntando é o quarto, né? Ou seja, então aqui, ó, 4, tá? E aqui os de baixo, ó, mais esses, né? Juntando aqui essa metadinha mais essa metadinha, vão dar 5, mais 5 centímetros quadrados, ou seja, mais 5 centímetros quadrados aqui, ó. Então, são 25 centímetros quadrados no total, que é a letra B, ok? Questão 19, fala o seguinte: leia a tirinha. É um quadrado de certeza. Triângulo, triângulo, certeza absoluta. Quer dizer, filho, antes de concluir, olhe por outros lados. Então, olha só. A planificação corresponde à figura geométrica tridimensional que aparece na tirinha. Então, olha só, ele quer saber, né, essa figura aqui, tá vendo? Então, essa figura aqui, galera, é uma pirâmide, né? Tá vendo que as laterais é formada por triângulo, né? E aqui é uma pirâmide de base quadrada. Então, a planificação da pirâmide de base quadrada é a letra C, tá? Essa figura que está aparecendo aqui é um cone. É um cone. É isso aqui, ó. Ok? Esse formato aqui. Agora, isso daqui já é um prisma, tá? Um prisma de base triangular. Ó, ele é assim, ok? Já isso daqui é uma pirâmide, ó, de base triangular. Ó, seria isso aqui, ok? Então, só pode ser a letra C. Questão 20. Na parede do museu há 4 quadros distintos, dispostos lado a lado, como mostrado a seguir, tá? Esses quadros
foram todos retirados da parede para que fosse pintada. Em seguida, os funcionários deveriam colocar os 4 quadros na parede, porém não se lembravam da ordem em que eles ficavam antes de serem retirados. Então, o número total de maneiras diferentes de se colocar lado a lado os 4 quadros é. Então, olha só, isso é uma questão de princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Você tem as posições dos quadros, né? São 4 posições. E aí você pensa o seguinte: são 4 possibilidades para a primeira posição, tá? Aí você vai escolher um, digamos que tenha sido o primeiro. Aí sobram 3 possibilidades para a segunda posição, digamos que tenha sido esse aqui. Aí você vai colocar, ó, sobram 2 possibilidades para o próximo, escolhe um, e sobra uma possibilidade para o último. Ou seja, vai ser as maneiras diferentes vão ser a multiplicação dessas possibilidades, tá? 4 vezes 3 vezes 2 vezes um é igual a 24 possibilidades. Letra D.